Boa noite, irmãos. Pastor Marcos, ele acabou de falar, né? Para vocês falarem bis. Se quiserem escutar a palavra até meia-noite, até 1h da manhã, fiquem à vontade, irmãos, tá? Hoje eu quero dormir cedo, tá? Mas vocês fiquem. Primeiro eu quero agradecer a Deus por este momento, por esse convite, por estar aqui junto com os irmãos de Porto Alegre. Eu vi que tem muitas pessoas novas que eu não conheço e eu fico muito feliz por esta noite. Também quero agradecer ao pastor Marcos pelo convite. Há 1 mês e meio atrás, há 2 meses atrás, ele me ligou e ele me convidou para estar aqui nesta conferência aqui no Arroio do Sal. Eu fiquei muito surpreso com esse convite, porque, sinceramente falando, eu não sou digno de estar aqui neste lugar, mas pela graça de Deus, pela graça da igreja, Deus me concedeu este lugar tão sagrado. E todos aqueles que sobem no altar de Deus para ministrar a palavra de Deus, é Deus quem fala, irmãos. Amém? Então, quero agradecer a Deus. E o pastor Marcos, ele disse: pastor, não precisa fazer outra coisa. Vamos descansar, vamos nos divertir, vamos compartilhar a palavra de Deus. E Deus vai fazer. Porque a obra dele, quem é que faz, irmãos? É Deus, não é? Só que muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus. Por isso nosso coração ele fica perdido, nosso coração ele fica exausto. Porém eu creio que durante esses 3 dias, sexta, sábado, domingo, deixem os seus problemas lá em Porto Alegre, tá bom? Deixem os seus problemas, suas preocupações, suas enfermidades, e durante esses 3 dias nós possamos nos divertir dentro da palavra de Cristo, dentro da palavra de Deus. Amém? Amém. Então hoje à noite vamos compartilhar a palavra de Deus. Vamos abrir em 2 Samuel capítulo 9. Antigo Testamento, 2 Samuel, capítulo 9. Se os irmãos trouxeram as suas Bíblias, por favor, abram em 2 Samuel, capítulo 9. Se todos acharam, eu vou ler. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viessem a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E aonde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse:
Tudo que pertence a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu Senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. E até o versículo 13 nós temos. Bom, durante esses 3 dias, gostaria de compartilhar com os irmãos a história de Mefibosete. Porque Mefibosete foi uma pessoa que não tinha nenhuma condição para receber a bênção de Davi, muito menos estar à mesa de Davi, vivendo com Davi, comendo com Davi e desfrutando tudo aquilo que Davi tinha designado a ele. Uma pessoa que, pela sua condição, certamente ele deveria receber maldição. O interessante, irmãos, é que quando nós escutamos a palavra, no momento da ministração da palavra, Deus ele fala conosco. Não necessariamente o preletor, o pregador, ele menciona o nosso nome aqui em cima. Tem momentos que o pregador ele fala o nome das pessoas aqui em cima. E aí a gente acorda ou não acorda? Sim. Nós estamos escutando a palavra, vem aquele soninho gostoso. Ancião Nilson! Aí já, o pessoal acorda ou não acorda? É. Mas nem sempre o nosso nome ele é mencionado aqui em cima. Mas quando nós escutamos a palavra e nós nos identificamos com a palavra, irmãos, nesse momento Deus está falando com você. E nesse momento, aquelas pessoas que escutam a palavra de Deus não como palavra de homens, a Deus está falando através daquela pessoa. Deus está utilizando o seu servo para falar comigo. Certamente nós, quando nós escutamos a palavra de Deus, ali Deus ele manifesta a sua graça, a sua bênção, a resposta que tanto nós procuramos. Porque, irmãos, a palavra de Deus é o poder de Deus. A palavra de Deus vem aos nossos corações, primeiro, para identificar o nosso coração. Muitas pessoas não conhecem a sua verdadeira imagem, a sua verdadeira pessoa diante de Deus. O que eu sou diante do homem não é a minha verdadeira pessoa diante de Deus. Eu sou pastor, eu sou marido, eu sou pai de 3 filhos, eu sou amigo, ou às vezes eu sou inimigo de certas pessoas. Porém, quem eu sou diante de Deus? No momento que nós nos colocamos perante a palavra ela mostra quem realmente nós somos diante dele, e não diante do homem. A minha verdadeira pessoa, quem é? Não é aquela pessoa que se coloca diante do homem. Hoje alguns irmãos vieram e me cumprimentaram: pastor, que saudade, pastor. Nossa, é muito bom, né? Nós, neste momento pós-pandemia, a gente poder estar junto com os irmãos, sem usar a máscara. É bom, não é bom, irmãos?
Nossa, durante 2 anos a gente ficou com essa máscara aqui no nosso rosto. Que alívio a gente tirar a máscara. Só que, irmãos, nesses 3 dias, embora nós tiramos essa máscara que tapou nosso nariz, a nossa boca, porém, durante a pandemia, quantas máscaras taparam o nosso coração? Quantas? Quantos pensamentos vieram aos nossos corações e nos afastaram da graça de Deus, da palavra de Deus? Então, durante esses 3 dias, através da palavra, vamos nos identificar diante da palavra. Amém? Amém. Quem é Mefibosete? Será que aqui tem alguém que se chama Mefibosete? Não? Não, na sua identidade, na sua cédula, tem alguém que se chama Mefibosete? Não. Ou os futuros papais, futuras mamães, tem alguém que está pensando em colocar o nome do seu filho de Mefibosete? É nome agradável ou não? Quem foi Mefibosete? Um homem coxo de ambos os pés. Tá, irmãos, quem nós somos? Nós somos coxos de ambos os pés. Por mais que nós queiramos, nos esforçamos a ter uma vida correta, mas sempre na nossa vida nós mancamos ou não mancamos? Pastor, eu manco só de uma perna, mas tem pessoas que mancam com as 2 pernas. Se esforçam para ter uma vida digna, se esforçam para ter uma vida correta diante de Deus, indo para a igreja, orando, louvando, porém quando volta para sua casa, durante uma semana, aí eu estou falando que eu sou Mefibosete, já estou causando aqui em cima. Quando voltam para sua casa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, como eles vivem? Mancando. Vão na igreja ao domingo, escutam a palavra, buscam a Deus, e aí voltam novamente para sua casa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e continuam com a mesma vida. Alguns meses atrás eu conheci um senhor lá em Brasília, e conversando com esse senhor, eu vi que realmente Deus usou de misericórdia na vida desse senhor, porque realmente a sua vida estava totalmente destruída pelo álcool, sua família, sua esposa já não acreditava mais nele, seus filhos também já não queriam mais a presença do pai dentro de casa, porque ele chegava bêbado, não tinha responsabilidade como pai, como marido, e mesmo assim, com tantas dificuldades, ele tinha um coração de buscar a Deus. E um dia eu e minha esposa, nós saímos para evangelizar, nós levamos os nossos filhos, e saímos para evangelizar, nós começamos a distribuir os panfletos da igreja, bater nas casas, e voltando naquele dia de tarde, estávamos chegando perto da nossa casa, e o meu filho, ele entregou um panfleto para uma senhora que estava passando na calçada. Ele pegou o panfleto e entregou para uma senhora. E engraçado que quando um adulto te oferece um panfleto, as pessoas já pensam 1000 coisas, não é? Dessas 1000 coisas, nenhuma coisa boa. As pessoas são muito desconfiadas. Nossa, o que ele quer com isso? Mas quando uma criança entrega um panfleto,
já é outra coisa. E aquela senhora recebeu aquele panfleto do meu filho, voltou para sua casa e leu, e entregou esse panfleto para o seu marido e disse: vai para essa igreja, vai para essa igreja, converse com o pastor dessa igreja, porque ela também já tentou de tudo para mudar o seu marido, já fez várias campanhas, vários votos, porém, toda a campanha que ela fez, todos os votos que ela fez diante do Senhor, para transformar a vida do seu marido, foi em vão. E ela disse: vai para esta igreja e conversa com o pastor. E ele veio, irmãos. Ele veio, nós conversamos, preguei o evangelho para ele. E conversando com ele, realmente ele também queria e se esforçava para ter uma vida correta diante de Deus, mas por causa do álcool ele me dizia: pastor, eu não consigo, pastor, eu já tentei, eu não posso, eu não consigo, por causa do álcool. Se não fosse o álcool na minha vida, a minha vida estaria correta diante de Deus. Então, as pessoas acabam achando que o álcool, as drogas, o adultério, esses problemas que nós enxergamos, é que estão dificultando a nossa vida, estão bloqueando a nossa vida diante de Deus. Concordam comigo ou não? E agora o seu objetivo dentro da igreja qual é? Uma pessoa que bebe, qual é o seu objetivo hoje dentro da igreja? Não beber mais. Amém. Crendo que você que bebia não bebe mais, recebeu a salvação. Irmãos, eu sempre digo, resultado e aceitação é completamente diferente. Tem muitas pessoas que alcançam muitos resultados na sua vida, porém não são aceitos por Deus. O que nós temos que buscar na nossa vida não é resultado, e sim aceitação de Deus. Se Deus me aceita ou não, independentemente se na minha vida tem resultado ou não. Só que hoje, qual é o foco das pessoas? Pessoa que usa droga, qual é o seu foco? Parar de usar drogas. Pessoa que fuma, parar de fumar. As pessoas que estão no adultério, parar com esse vício. Por quê? Querem ter uma vida correta diante de Deus. Podem entender? Sim, sim. Mas se a gente lê o contexto, a passagem de Mefibosete, mesmo Mefibosete sendo coxo de ambos os pés, aonde ele estava? À mesa de Davi. Com quem ele estava? Com Davi, mesmo sendo coxo de ambos os pés. Amém? É esse coração de Deus que nós temos que identificar. Depois que nós identificamos o coração de Deus, vem um discernimento no nosso coração entre o coração de Deus e o coração do inimigo. E logo depois que vem um discernimento, nós definimos o que é verdade, o que é mentira. Sim ou não, irmãos? Sim. E logo depois que nós definimos através da palavra, nós nos posicionamos diante de Deus. Qual é a tua posição diante de Deus? Nós escutamos a palavra, mas qual é a posição do teu coração diante de Deus? Você se posiciona pela fé, do lado da fé, ou do lado da desconfiança? Eu particularmente, quando eu leio 2 Samuel capítulo 9, aqui, irmãos,
nós podemos descobrir o verdadeiro coração de Deus para conosco. Amém? Amém. Ou seja, antes de nós mudarmos a minha pessoa, a minha atitude, primeiro nós temos que conhecer qual é o coração de Deus para conosco. Eu disse para aquele senhor: Senhor, teu problema não é o álcool. Ele parando de beber, ele vai andar com Deus? Que garantia ele tem? Tinha um jovem que sofreu um grande acidente, gravíssimo. Ainda bem que o resgate chegou a tempo. Se o resgate, o SAMU, chegasse um pouquinho mais atrasado, ali seria o último dia daquele jovem. Mas graças ao SAMU, conseguiram recuperar a vida desse jovem. Realmente, a vida desse jovem passou pelos melhores médicos. Só que infelizmente os médicos não conseguiram trazer novamente o movimento das pernas desse jovem. Então imagine um jovem com um futuro brilhante, pensar que ele estaria para o resto da sua vida onde? Em cima da cama. E assim os pais investiram, buscaram novos médicos, e aí eles encontraram um médico. E esse médico começou a tratar a ferida desse jovem. E por um milagre, o médico conseguiu trazer novamente o movimento das pernas desse rapaz. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Calma, escutem até o final da história. Sim, as pessoas disseram glória a Deus, aleluia. Mas esse jovem, embora ele foi curado da sua enfermidade física, conseguiu ter o movimento das suas pernas, mas com as suas duas pernas sadias, começou a ir para o mundo do mal. Com essas duas pernas boas, entrou no mundo do tráfico. Glória a Deus. Agora há pouco você disse glória a Deus. Ou seja, agora esse jovem com essas duas pernas boas, sadias, que tipo de vida ele tem? Nas trevas, no mundo do tráfico. O homem é capaz de solucionar uma parte da nossa vida, sim ou não? Mas outra parte o homem não consegue solucionar. E aí disseram para eles: seria melhor se esse jovem estivesse em cima da sua cama. Seria melhor, ao invés, com essas duas pernas boas, ele estar no mundo do tráfico. Seria melhor se esse jovem estivesse aonde? Em cima da sua cama. Então, irmãos, muitas vezes na nossa vida espiritual, e durante esses 3 dias nós iremos compartilhar sobre o coração de Deus, nós temos que conhecer o coração de Deus. Amém? Amém. Jogar fora o nosso pensamento, jogar fora o nosso ponto de vista e conhecer o coração de Deus. Qual é o coração de Deus para conosco? Para que não aconteça o que vocês acabaram de fazer agora. Uma hora diz glória a Deus, outra hora diz o quê? Não glória a Deus. Quando algo acontece de bom, glória a Deus, sim ou não? Mas quando algo de ruim acontece na nossa vida, não glória a Deus? Glória a Deus. Glória, tudo da graça. Glória a Deus. Não importa o que aconteça na nossa vida, mesmo Mefibosete sendo coxo de ambos os pés, ou tendo as suas pernas perfeitas, o que trouxe a bênção na vida de Mefibosete foi o coração de Davi. Amém? Amém. Só que Mefibosete não conhecia
conhecia o coração de Davi. Então, nesta noite, eu preparei alguns slides para nós conversarmos um pouco, para nós entendermos melhor a palavra de Deus. Amém? Amém. Por favor, os slides. O que está escrito aqui? O tema da minha palestra de hoje, ministração de hoje, qual é? Volte-se ao Senhor. Irmã, é o quê? Volte-se ao Senhor. Por que voltar ao Senhor? Irmãos, não é mudar a minha atitude, não é eu corrigir as minhas pernas, não é eu parar de beber, parar de fumar, parar de usar droga, parar com os meus vícios. É o que, irmãos? Voltar ao Senhor. Tudo bem? Sim. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: volte-se para o Senhor. Mas eu já estou do lado do Senhor. Não, volte-se para o Senhor. O profeta Isaías disse: deixe o seu pensamento, deixe o seu caminho e volte-se para o Senhor. Irmãos, o que é salvação? Voltar para o Senhor. Amém. Em algum momento na tua vida você se desviou de Deus. Se desviou. Sem a gente perceber o nosso coração desviado, nosso coração mancando, está seguindo um rumo totalmente diferente da palavra. Então, por exemplo, cada um aqui tem o seu ponto de vista, não é? Sim ou não? Sim. Semana passada, os irmãos de Porto Alegre, no culto de madrugada, estão estudando, o livro de 1 Samuel. E esse mês eu também estou lendo 1 Samuel. E no capítulo 1 fala sobre a história de Ana e Penina. Aí eu vou comentar rapidinho isso e nós voltamos para cá, tudo bem? Ana e Penina, vocês conhecem essa história? Sim. Esta passagem? Tá. Ana, o que ela tinha e o que ela não tinha. Tá. Ana não tinha filhos, porém o que ela tinha? O amor do marido, o dinheiro do marido, a proteção do marido. Enquanto Penina tinha filhos, porém não tinha o amor do seu marido. Tá. Vocês escolheriam Ana ou Penina? Tá. Pensem antes de responder. Tá. Pastor, eu prefiro Ana. Para mim, o amor do marido, o dinheiro do marido, a proteção do marido, isso vale mais do que 10 filhos, 20 filhos, pastor. Não, alguém está aqui hoje? Não, pastor, eu prefiro Penina. Por mais que eu não tenha o amor do meu marido, o dinheiro do meu marido, mas eu posso gerar vidas. Eu tenho vida, pastor. Penina, oi Penina, quem é Penina aqui? Quem prefere ser Penina? Ou vocês querem ter filhos e o amor do marido, o dinheiro do marido? É por isso que a palavra não trabalha no seu coração. O que eu falei? A palavra vem para identificar, discernir, definir e nos posicionar. Na verdade, não existe quem é o melhor e quem é o pior. Uns vão falar que Penina estava numa situação melhor do que Ana. Outros podem falar que Ana estava numa situação melhor do que a Penina. Mas, irmãos, diante de Deus, quem foi a mulher abençoada?
Ana. Por quê? Ela buscou ao Senhor. Penina tinha suas necessidades ou não? Ana também tinha suas necessidades. Mas qual foi a diferença de Penina para Ana? Penina, diante das suas necessidades, não orou diante de Deus, não buscou ao Senhor, enquanto Ana, com a sua necessidade, ela se ajoelhou e foi perante Deus, porque o ponto de vista dela, da Ana, e o ponto de vista de Penina era totalmente diferente. Qual é o teu ponto de vista? Olhem essa imagem aqui. Por favor. Antes. Vocês estão vendo esses dois riscos? O da frente e o do fundo. O pessoal do fundo não consegue enxergar? Sim. Qual desses dois traços é o maior? Nenhum. Os dois são iguais. Vocês já viram essa imagem? Tá. Não falem do que vocês sabem, falem do que vocês estão enxergando agora. Tá? Eu sei que é igual, mas para não perder a graça, respondam. Né? Qual é o traço maior, o da frente ou do fundo? Do fundo. No momento que a gente bate os nossos olhos, o traço do fundo é maior que o traço da frente. Mas porém vocês estão enganados, porque é do mesmo tamanho. É o mesmo tamanho. Isso vai depender do seu ponto de vista. Se eu coloco esses dois traços um do lado do outro, podemos ver que é do mesmo tamanho. Mas se eu coloco ele nessa dimensão 3D, 2D, 3D, aí há uma diferença. Outro desenho. Qual desses dois traços é o maior? Esse ou esse? Esse, né? Mas se alguém olhar para esses dois traços e falar que é igual, tem que usar óculos então. Não está nítido. Pessoa aqui da chácara, da comunidade terapêutica, qual é o traço maior? Do fundo ou da frente? Do fundo. Do fundo. Porém, esses traços são iguais. Então, irmãos, o que nós estamos enxergando, o nosso ponto de vista, ele não está correto diante de Deus. Tudo bem? O mais importante é nós enxergarmos através da palavra. Quando nós enxergamos através da palavra, a palavra ela mostra exatamente como é o coração de Deus. Vamos procurar uma passagem na Bíblia. Deixem aqui suas canetas nesta página. Vamos abrir lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 2. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. Está escrito assim. Já acharam? Vamos ler tudo juntos? 1, 2, 3 e já. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que está escrito aqui? Deus preparou algo. Amém? Amém. Tá.
Paulo ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então não adianta eu querer ver com os meus olhos, não adianta eu querer sentir com o meu próprio coração. Deus, Ele revela aquilo que Ele preparou para nós através da palavra. Irmãos, o conceito da salvação é a palavra, e não o nosso pensamento, o nosso sentimento, o que nós estamos enxergando. Porque, como eu falei, aquele que está no mundo do álcool, a sua salvação qual é? A libertação do álcool. Sim ou não? Sim. Aqueles que estão nas drogas, aquele que tem um câncer, uma grande enfermidade, a sua salvação passa a ser o quê? A cura de doença. Quantas vezes nós perguntamos: o Senhor recebeu a salvação? Sim, pastor. Poderia me contar sobre a sua salvação? Pastor, eu fui curado de um câncer. Pastor, eu bebia, não bebo mais. Pastor, eu era um drogado, porém hoje não uso mais as drogas. Para eles, essa é a sua salvação. Não, meus irmãos. Mas o que é a verdadeira salvação que Deus Ele preparou para nós? A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, para nós acharmos, encontrarmos aquilo que Deus preparou para nós, eu não posso crer no que eu estou vendo, eu não posso crer no que eu estou ouvindo, e nem sentir o que o meu coração está dizendo. Eu tenho que ir para onde? Para a palavra. Amém? Amém. Para a palavra. Mefibosete foi uma pessoa que durante alguns anos ele cresceu com uma ideologia. A mente de Mefibosete, desde quando ele era criança, ele foi manipulado pela sua babá. O que a sua babá dizia nos ouvidos de Mefibosete? Davi vai te matar. Sim ou não? Sim. Desde criança, Mefibosete ouviu isso. Davi vai te matar. Davi vai te matar. Porque a babá sabia que Saul era inimigo de Davi. E agora Davi se tornando o rei, no pensamento dela, Davi vai se vingar contra a família de Saul. Quem era Mefibosete? Neto de Saul. Neto de Saul. Quem era Mefibosete? Coxo dos ambos os pés. E Davi, quando Davi subiu para conquistar as terras de Sião, quando ele se tornou rei de Israel, a primeira coisa que Davi fez foi subir a cidade de Sião para tomar essa cidade. Mas quando ele entrou naquela cidade, os jebuseus estavam ocupando aquela cidade. E as pessoas que estavam naquela cidade diziam: Davi não vai tomar a nossa cidade. Mesmo que o nosso povo seja cego e coxo, Davi não vai tomar a nossa cidade. Ou seja, eles menosprezaram a Davi, eles desprezaram a Davi. Mesmo que cegos e coxos vão à batalha contra Davi, Davi não vai prevalecer, nem os cegos e nem os coxos. Irmãos, o que significa isso? Eles não estavam zombando de Davi? Davi enxergava, Davi tinha as suas duas pernas boas, a qualquer momento ele podia o quê? Destruir. É fácil eu brigar com o cego ou não? Não, mano. O cego não me vê. Eu posso me aproveitar disso, sim ou não?
Eu posso ir por trás dele e dar uma rasteira, ele não vai me ver. Os coxos de ambos os pés. Eu sou mais rápido do que eles, mais ligeiro do que eles. Porém, quando Davi subiu para a cidade de Sião, Davi conquistou essa cidade ou não? Conquistou. Logo depois que Davi conquistou essa cidade de Sião, Davi ele declara: nenhum coxo, nenhum cego entrarão na cidade de Sião. Davi se aborreceu de quem? Dos cegos e dos coxos. Mas quem era Mefibosete? Coxo de ambos os pés. Como? Ele sendo neto de Saul, como Mefibosete sendo coxo de ambos os pés, Davi está procurando a casa de Saul para o quê? Usar de bondade. Como? Alguém me poderia explicar isso? Assim como está escrito aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que? O que Deus tem preparado para nós. Irmãos, o que Deus tem preparado para nós? O que? Sua misericórdia. O que Deus tem preparado para nós? A nossa salvação. Que salvação? Não a salvação do álcool, não a libertação das drogas, não a libertação do adultério. Qual é a salvação que Deus ele preparou para nós? Salvação dos nossos pecados. Olhem esta imagem. Diante da mesma imagem, isso pode virar um Vênus de Milo, não é? Se a gente olhar neste ângulo, se torna o quê? A obra de Alexandre de Antioquia. Mas se eu olho desse ângulo, se torna uma arte de quem? Rodin, não é? O pensador. Diante de uma mesma imagem, prestem bem atenção. Diante da mesma imagem, isso pode virar essa arte ou essa arte. Isso vai depender do seu ponto de vista. Podem me entender, irmãos? Mefibosete, ele poderia olhar Davi como seu grande vingador, ou poderia olhar Davi como seu grande salvador. Vamos pensar comigo. Diante do Evangelho, vou fazer uma pergunta para vocês. Aqui todos escutaram o Evangelho? Todos, né? Todos conhecem o Evangelho? Diante do Evangelho, vocês são justos ou pecadores? Justos. Quem se considera pecador? Levante a mão. Eu sou pecador. Levante a mão. Aqueles que levantaram a mão não ouviram o Evangelho? Conhecem o Evangelho? Conhecem o Evangelho? Ouviram o Evangelho? Mas se consideram pecadores. Eu sou justo, levante a mão. Diante do mesmo Evangelho, tem pessoas que enxergam como pecadores. Tem outras pessoas que enxergam como justos. Diante desse mesmo desenho pode sair duas imagens diferentes. Por que isso acontece? Pelo nosso ponto de vista. Mefibosete. É isso que eu queria passar hoje para vocês. Mefibosete. O Davi que estava dentro da mente de Mefibosete, quem era? Davi ia matar ele. Sim ou não?
Só que o verdadeiro coração de Davi, quem era? Uma pessoa que estava buscando alguém da casa do seu inimigo para o quê? Matar? Não. Então, hoje em dia, quantas pessoas vivem como Mefibosete? O Deus que está dentro do seu coração, Deus que está dentro da sua mente, qual é o Deus que eles estão crendo? Não posso errar, não posso pecar. Se eu erro, Deus não me abençoa. Ainda eu sou pecador. Não, por quê? Mesmo ouvindo o Evangelho, mesmo conhecendo o Evangelho, por que ainda há essa divisão? Se na Bíblia, claramente, através das Escrituras, Deus ele revela para nós que a justiça de Deus é o Evangelho, sim ou não? Não é verdade? O Evangelho se revela, a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Irmãos, o que é Evangelho? O que é Evangelho? Justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? As boas novas. Quais são essas boas novas? Jesus Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. Glória a Deus. Amém? Amém. Até aqui todo mundo sabe. Até aqui todo mundo conhece. Só que vamos conversar mais detalhadamente. Como Satanás manipulou o coração do homem? Como? Se a gente abrir lá em Gênesis capítulo 3, vamos abrir lá em Gênesis capítulo 3. Coloque o slide da Bíblia para mim. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 1, eu vou ler. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Já acharam? Vou ler. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. 3, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Enquanto Eva estava conversando com a mulher, desculpa, a serpente estava conversando com a mulher, a serpente viu que Eva, ela respondeu corretamente ou não? O que vocês acham? Ela respondeu corretamente? Se ela tivesse respondido corretamente, certamente ela poderia expulsar o pensamento de Satanás, a tentação de Satanás, não é verdade? Mas quando nós vemos aqui, Eva não tinha a convicção da palavra. O ponto de vista da Eva era diferente do ponto de vista de Deus. Sim ou não? Não. Deus ele disse: certamente morrerás. Deus disse isso ou não? Capítulo 2, versículo 17: certamente morrerás. Então, se Deus ele disse: certamente morrerás, aquele fruto era o fruto da morte. Não foi? Porém, o que ela disse? Para que não morrais. Logo em seguida, Satanás disse: certo que não morrereis. Tá? Essa imagem, a imagem da serpente, certo que não morrereis. Passa para mim os slides. A serpente dizia: certo que não morrereis. Tá, a partir desse momento o homem tinha duas palavras na sua frente: a palavra de Deus e a palavra de quem?
palavra do Tiago. Não é verdade? Diante dessas duas palavras, o homem aceitou qual palavra? Ele jogou fora a palavra de Deus e aceitou a palavra de quem? A palavra de Satanás. A partir desse momento, o homem se tornou corrupto diante do Senhor. Porque, irmãos, no momento que o homem desobedeceu a palavra de Deus e aceitou a palavra do diabo, o Espírito de Deus saiu desse coração. E a partir desse momento o homem começou a ser manipulado pela serpente. Como? Pela mulher. Quando Eva viu aquele fruto. Aqui. No versículo 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos. Quais olhos se abriram? Irmãos, está escrito ou não está escrito na Bíblia? Abriram-se então os olhos de ambos. Quais olhos se abriram? Não eram os olhos espirituais para Deus. A partir desse momento, o homem tem uma visão completamente diferente da visão de Deus. A partir desse momento, o homem foi manipulado pelo diabo. Deus disse: certamente morrerás. Deus disse ou não disse? Sim. Eles comeram ou não comeram? Morreram? Morreram ou não morreram? Fisicamente não morreram, porém espiritualmente, por quê? Essa é a palavra de Deus: certamente morrerás. Por mais que aos olhos do homem eles não morreram, porém aos olhos de Deus eles estão mortos. O homem está o quê? Morto. Na visão de Deus, Adão e Eva estavam mortos. Mas na visão de Adão, na visão da Eva, estavam mortos ou estavam vivos? Esse é o problema. Deus diz que estão mortos, porém o homem diz: não, você não morreu. O problema começa aqui, porque o ser humano deixou de seguir a palavra de Deus e começou a seguir e crer no que ele está enxergando. Por isso, na verdade, hoje o conceito da salvação virou o quê? Não é um conceito espiritual. Hoje, um homem próspero, hoje, uma pessoa salva, quem é? Quem é um homem próspero hoje? É aquele que tem dinheiro, aquele que tem saúde, aquele que tem casa, carro. Por quê? Hoje, para o ser humano, tudo está em volta da carne. O Espírito de Deus saiu do coração do homem. E o que entrou no coração do homem? O pecado. Então, irmãos, a questão não é nós fazermos alguma coisa, a questão é nós voltarmos para Deus. Amém? Amém. No versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos. Quando a mulher começou a enxergar, isso trouxe infelicidade na vida dela. Irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos do Evangelho, hoje em dia o foco das pessoas não está no mundo espiritual. Por quê? Não há o Espírito de Deus no coração do homem. Mesmo que estão na igreja,
O que está escrito lá em Romanos capítulo 5? Uma palavra muito conhecida. Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz: assim, por um só homem entrou o pecado no mundo. Sim ou não? Que pecado é esse? Que pecado é esse, irmãos? O que é pecado? Tá. Na visão de Deus, o que é pecado e o que é pecado na visão do homem? Na visão do homem, o pecado é o quê? Roubar, adulterar, matar. Sim ou não? Esses pecados nós conseguimos apontar. Pastor, isso é pecado. Nós conseguimos enxergar esse tipo de pecado. Mas na verdade, o que é pecado na visão de Deus? Lá em Romanos 5,12 diz que assim, por um só homem entrou o pecado no mundo. Que pecado foi esse? Leandro, qual foi o pecado de Adão e Eva? Desobediência. Eles adulteraram? Nem tinha como, né? Ainda só tinha um homem e uma mulher. Como que eles iam adulterar? Eles mataram? Eles roubaram? Antes disso, o que eles fizeram? Desobedeceram a palavra de Deus. O que é pecado? Desobedecer a palavra de Deus. Podem entender? O que é pecado? Desobedecer a palavra de Deus. Desviar, trair, escapar e partir. O homem desviou de Deus. O homem traiu a Deus. O homem conseguiu escapar de Deus. O homem partiu de Deus. Se o peixe parte da água, é o quê? Não vai durar muito tempo. Ainda está vivo, né? Ele está se batendo. Mas logo o que vai acontecer? Ele vai morrer. Por quê? Ele desviou da sua fonte de vida. Não foi? Ele partiu da vida. Quando Deus viu o seu povo, Deus ele viu dois males no coração do povo de Israel. Ele viu dois males no coração do homem. Primeiro, qual foi? A mim me deixaram um manancial de águas vivas. O homem o quê? Deixou a Deus. Não estou falando vocês, quem foi? Adão e Eva deixou a Deus. E por Adão, esse pecado entrou onde? No mundo. O homem deixou a Deus. O homem não segue a palavra de Deus. O homem não enxerga conforme a palavra de Deus. Por quê? O homem partiu de Deus. Essa vida que partiu de Deus, jamais ela vai conseguir ter uma vida correta diante do Senhor. Em outras palavras, irmãos, aos olhos de Deus, o homem está morto. Amém? Amém. O homem está morto. Vocês estão mortos ou vivos? Eu sou pecador. Eu sou pecador significa eu estou morto diante de Deus. Não fisicamente falando, espiritualmente falando, ele está morto diante de Deus. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 5, irmãos. Romanos capítulo 5.
versículo 12. Eu vou ler. Está escrito assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não. Se a gente enxergar conforme o que está escrito aqui, o que Deus está dizendo? O homem é pecador porque ele comete pecado, ou foi por um só homem que entrou o pecado no coração do homem? A Bíblia é clara, irmãos. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Por um só homem. Só que desde criança, como eu falei, nós fomos manipulados. Como? O que nós escutamos? Nós somos pecadores porque nós estamos cometendo pecado. É igual ou diferente? Diferente. Deus, ele diz: você é pecador por quê? Não porque você pecou, mas porque um homem pecou. Mas o que nós dizemos? Eu sou pecador por quê? Eu estou cometendo pecado. Podem perceber a diferença ou não? Tá. Satanás faz a gente olhar para quem? Para nós, para a minha pessoa, para as minhas condições. Você é pecador por quê? Você ainda está pecando. Esse é o nosso ponto de vista. Mas, na visão de Deus, por causa de um só homem, entrou o pecado. Irmão, se a gente descobrir essa verdade, se a gente acreditar nesta verdade, nesse ponto de vista, a salvação já está pronta. Amém? Amém. Porque nós dizemos que Deus é justo. Tá, Deus é justo ou Deus ele é injusto? Justo. Deus ele é justo. Por que dizemos que Deus ele é justo? Porque ele vê a nossa causa? Porque Deus está do nosso lado? Porque o São Paulo ganha contra o Corinthians e eu orei para Deus: Deus, por favor, me ajuda meu time São Paulo. E aí o São Paulo ganhou? Ah, Deus é justo? Por que dizemos que Deus é justo, irmãos? Olhem aqui, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 14 diz assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Tá, irmãos, mesmo aquele que não pecou, onde ele está? Debaixo da morte, a Bíblia diz ou não? Olha o versículo 14: reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aquele que não pecaram. Então eu pergunto, para essas pessoas Deus está sendo justo ou injusto? Eu não pequei. Eu não pequei, mas Deus está dizendo que eu estou aonde? Debaixo da morte. Deus está sendo justo ou injusto? Injusto. Só que Deus não é injusto, Deus ele é justo. Independente se a gente pecou ou não, por causa de Adão, quem reinou sobre a nossa vida? A morte. Se Deus cobra uma salvação pelas nossas obras, Deus ele está sendo injusto. Podem me entender? Quem deveria ir para o inferno? Quem deveria ser condenado? Adão. Por que nós? Se foi ele que pecou, se foi ele que desobedeceu, se foi ele que partiu da palavra de Deus. Mas por que por causa de Adão, Deus tem que nos julgar como condenados? O
verdadeiro Deus não é esse Deus. Qual é o verdadeiro Deus? Qual é a justiça de Deus? Paulo ele explica, vamos ver aqui o versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Amém? Aqui, irmãos, essa batalha é entre Adão e Jesus. Aonde está a nossa pessoa aqui? Aonde Deus ele aponta o nosso pecado aqui? Deus somente está apontando quem? Adão e Jesus. A justiça de Deus não está relacionada à minha obra. A bondade de Davi não estava relacionada às condições de Mefibosete. Porque se fosse pela condição de Mefibosete, Davi nem ia pensar duas vezes. Sim ou não, irmãos? O que Davi ia fazer? Matar. Por quê? Ele era neto de Saul. Segundo, ele era o quê? Coxo de ambos os pés. Nós somos netos de quem? De Adão. Nós somos coxos espirituais. Se fosse pela nossa condição, Deus certamente desceria com a sua ira contra o seu nome. Sim ou não? Sim. Que Deus justo é esse? A justiça de Deus. Vamos ver aqui o versículo 17. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais o que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, a saber, amém. Amém. A Bíblia só está falando o quê? Por um só entrou o pecado. Então, para a justiça reinar sobre as nossas vidas, também é por um só. Mas por que nós estamos olhando para nós? Eu já vi muitas pessoas falarem: pastor, eu perdi a salvação, porque eu pequei. Quando ele peca, ele perde a salvação. Irmãos, quando nós pecamos, nós perdemos a salvação? Pecando ou não pecando, para Deus isso não é importante. Para nós sim é importante, mas para Deus isso não é importante. Para Deus somente há dois homens: Adão e Jesus Cristo. Olhem o versículo 19. Desculpe, 18, vou ler o 18 primeiro. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Tá, se a gente ler até aqui, Deus está sendo injusto. Sim ou não, Cléber? Sim. Por causa de Adão, Deus está condenando Cléber. Que Deus é esse? Mas continuem, irmãos. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, amém? Para a nossa justificação. Quem deu esse ato de justiça? Nós? Respondam, vocês? Não. Quem foi? Jesus. Ele fez o ato de justiça. E pelo ato de justiça nós fomos justificados. Em nenhum momento
Deus ele cobra a minha justificação. Por quê? O pecado entrou em nós não por nossa causa, por causa de amém, irmãos? Amém. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esses dias eu meditei nesse versículo. Pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quem obedeceu? Jesus. Amém. Se Jesus Cristo não tivesse obedecido à justiça de Deus, nós estaríamos debaixo da onde? Da morte. Sim ou não? Sim. Mesmo eu estando na igreja, mesmo sendo pastor, sendo apóstolo, sendo bispo, se Jesus não tivesse obedecido à vontade de Deus, o homem estaria onde? Debaixo da morte, debaixo da condenação, debaixo da maldição. Mas, irmão, Jesus Cristo obedeceu ou não obedeceu? Irmãos, acreditem no Jesus que obedeceu. Amém? Tenham fé nesse Jesus que obedeceu a justiça. Qual foi a justiça de Deus? Jesus Cristo teve que morrer na cruz. Qual foi a justiça de Deus? Jesus Cristo teve que ser crucificado na cruz. Esse foi o coração de Deus. Qual foi o coração de Davi? Em relação a Mefibosete, qual foi o coração de Davi? Davi se lembrou da aliança que ele fez com quem? Com Jonatas. Se não fosse por esta aliança, Davi ia matar Mefibosete. Sim ou não? Sim. Se não fosse por esta aliança, se não fosse pela aliança que Deus fez com Jesus, qual foi a aliança que Deus fez com Jesus? Vamos abrir lá em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Versículo 5. Hebreus capítulo 10, versículo 5 diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. O que Deus não quis e o que Deus ele quis? Deus ele não quis sacrifícios e ofertas. O que Deus quis? Um corpo. Quem é esse corpo? Jesus Cristo. Por quê? Não é pelo sacrifício e nem pelas ofertas que o homem foi justificado diante de Deus. Nessas horas vocês têm que gritar amém. Amém. Não é sacrifícios e ofertas. Deus não quer sacrifícios e ofertas. Deus quer o quê? Um corpo. Deus queria fazer uma aliança, a nova aliança, através desse corpo. Quem foi? Jesus. Amém? Amém. Davi e Mefibosete. Quem estava no meio entre Davi e Mefibosete? Jonatas. Jonatas e Davi fizeram uma aliança. E Jonatas disse para Davi: você, quando eu morrer,
você vai usar de bondade para com a minha família. Jonatas ajudou a Davi, sim ou não? Por isso eles fizeram esta aliança. Uma aliança feita por Deus, jamais ela é quebrada. Nenhum pecado é capaz de quebrar a aliança de Deus. Davi, mesmo com o sentimento humano, quando ele lembrou da aliança que ele fez com Jonatas, ele foi abençoar quem? A casa do seu inimigo. Nós, por causa do pecado, nós éramos inimigos de Deus. Eu volto a falar, nós éramos neto de Adão. Nós éramos coxos de ambos os pés. Não temos nenhuma condição para receber a bênção de Deus. Mas Deus formou um corpo. Deus levantou um corpo. Deus firmou uma nova aliança através desse corpo. Amém? Amém. Encheu no coração de Davi, mas na mente de Mefibosete. Davi vai me matar. Davi vai me matar. Se eu encontrar com Davi, Davi vai me matar. Quem colocou esse pensamento em Mefibosete? A sua babá. Ela carregando Mefibosete, fugindo da presença de Davi, dizia: Mefibosete, você não pode encontrar com Davi. Você não pode encontrar com Davi. Se Davi te encontrar, ele vai te matar. Mefibosete cresceu com essa ideologia. Por isso, qual o coração se formou dentro de Mefibosete? Medo em relação a Davi. Quando Davi se encontrou com Mefibosete, qual foi a primeira coisa que Davi disse para Mefibosete? Mefibosete, não temas. Quem colocou medo no coração de Mefibosete? A sua babá. Quem é essa babá nos dias atuais? Quem é essa babá nos dias atuais? São pessoas que ainda não conheceram o coração de Davi. São pessoas que não conheceram a justiça de Deus e vivem segundo o seu ponto de vista. No nosso ponto de vista, nós somos pecadores. Mas no ponto de vista de Deus, nós somos o quê? Por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo obedeceu à vontade de Deus. Amém? Amém. Davi obedeceu a aliança que ele fez com Jonatas. Por isso Mefibosete, onde ele estava, junto com Davi. Durante esses 3 dias, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a graça que Mefibosete recebeu diante de Davi. Amém? Amém. Sobre a segunda aliança, a nova aliança que Deus ele se estabeleceu. O pastor Parker ele sempre prega, sobre a nova aliança. Tem pessoas que conhecem só a primeira aliança, mas no momento que nós conhecemos a segunda aliança, irmãos, nós seremos libertos dos nossos pecados. Amém. Nós seremos libertos do nosso pensamento. Amém. Nós seremos libertos do nosso ponto de vista. Amém. Eu só vou fazer essa pergunta e finalizo a pregação de hoje. Mefibosete estava certo ou estava errado? O Davi que ele conhecia estava certo ou estava errado? Estava errado. Não era o verdadeiro coração de Davi. As pessoas que ainda não conhecem a segunda aliança, ainda não conheceram aquilo que Deus ele preparou para nós. Quando nós conhecemos, assim como Mefibosete,
conhecendo o coração de Davi, ele percebeu: realmente, eu estava sendo enganado. Eu fui enganado. Esse não era o coração de Davi. Irmãos, Deus somente estabeleceu 2 homens. Eu só vou ler mais um versículo e finalizo a pregação. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Capítulo 15, versículo 22. Pode tirar os slides? Já acharam? Capítulo 15, versículo 22. Vamos ler tudo juntos? 1, 2, 3 e já. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Adão todos morrem. Qual é o resultado da vida em Adão? Morte. Que morte é essa? Morte espiritual. Agora em Cristo Jesus serão o quê? Vivificados. Irão nascer de novo. Terão um novo nascimento em Cristo Jesus. Amém. Vamos ver aqui o primeiro Adão, versículo 45. Pois está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Existe o primeiro Adão e o último Adão. Irmãos, eu espero que durante esta conferência todos nós possamos estar debaixo do último Adão. Amém? Amanhã também vamos compartilhar sobre essa parte. Como nós podemos permanecer debaixo do último Adão. Tudo bem? Amém. Está um pouquinho tarde, já são quase 10 horas. Então eu termino por aqui. E amanhã continuamos com este tema. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Fechem seus olhos, por favor. Espero que neste momento nós possamos nos colocar diante de Deus. E eu vou te fazer uma pergunta. Continue com seus olhos fechados. Senhor, durante esta conferência, eu quero conhecer mais sobre o teu coração. Até agora, como Mefibosete, eu fui manipulado. Como Mefibosete foi enganado, eu também fui enganado. Mas nesta conferência, eu gostaria de escutar a tua palavra e receber a salvação. Realmente aqueles que desejam esse coração, por favor, eu peço que vocês levantem as suas mãos. Estarei orando por vocês, que nesta conferência eu possa receber a salvação. Senhor, assim como Mefibosete alcançou a graça de Davi, que nesta conferência também eu possa alcançar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta noite. Senhor, assim como Mefibosete, estando debaixo da aliança de Jonatas com Davi, ele foi abençoado, ele foi liberto do medo, ele foi liberto da condenação, ele foi liberto do seu pecado. Que nós também, Senhor, permanecendo em Cristo Jesus, Senhor, nos permita esta fé, para nós crermos que agora nós somos libertos, nós somos justificados,
os nossos pecados. Senhor, abençoe esta conferência, que durante esses 3 dias nós possamos compartilhar a Tua Palavra. Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.